Queridos pais do Senhor Jesus, queridos, nós estamos na maior festa, que é a comemoração da ressurreição de Cristo, o memorial do seu amor por nós. E existe um santo temor no coração de cada um dos que aqui estão. Só esses que o temem estão debaixo da sua aliança. Eu quero pregar uma palavra que me custa, que me humilha, que me confronta, e eu não quero apanhar sozinho, então vocês vão apanhar comigo. A minha mãe fez 6 filhos, aí quando um aprontava e apanhava, os outros ficavam de longe. Aí ela vai apanhar também, aí apanhava todo mundo, de sandália, de cinto, ou seja, vamos sentir o confronto do pai, porque ele só disciplina os filhos que ele ama. Por favor, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. E depois, Gênesis capítulo 27. Capítulo 25, a partir do versículo 19, diz assim: Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, por sua mulher. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Como é uma narrativa muito longa, repitam após mim: Isaque orou insistentemente pela sua mulher, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, versículo 22, os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. Me ajuda de novo, diga: foi perguntar ao Senhor. Ok. Capítulo 25 ainda, 27 diz: Cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Me vende a sua primogenitura. E disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Me jura hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e se foi. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, tua aljava, o teu arco, saia ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Até aqui. Queridos, o tema da minha pregação é a precipitação humana e a soberania divina. A precipitação é quando você pensa que está fazendo certo, mas só depois que fez percebe que estava errado. A precipitação é quando você faz
sem pensar um pouco mais, porque ninguém faz nada sem pensar, a não ser que não esteja no controle de suas capacidades mentais cognitivas. A precipitação, no momento em que estamos agindo, é algo feito às pressas, o que poderia ter sido feito com calma. A precipitação se dá quando não queremos ouvir quem já viveu o nosso futuro. Eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. E depois o precipitado odeia quando alguém diz assim: eu avisei. Sempre que me incomoda alguém dizer eu te avisei, é porque eu me precipitei. Aqui está a história de uma família que Jeová escolheu para que dela viesse o Salvador do mundo, encarnação do Verbo Jesus. Uma família com os mesmos problemas que a nossa. Aí no capítulo 24 tem o casamento de Isaac e Rebeca. Ela é estéril, o marido percebe, e o que ele faz? Ele ora. E vocês disseram comigo o texto lido: ele orou insistentemente. Ou seja, não foi uma oração, receba a cura em nome de Jeová. Não, orou, 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 orou. Patriarca Isaac, ancestral do Messias, orou, orou com insistência, pois Deus não faz nada na terra sem oração perseverante. Clamou, Deus respondeu abrindo a madre de sua esposa. Pronto, oh glória, aleluia, minha esposa engravidou, e vem dois de vez. Aí os dois no ventre dela se incomodam. Quem sabe ela era pequena igual a minha esposa, e os bichinhos lá dentro se apertando no Kung Fu, não sei, lutavam aqui dentro. Ela não tinha experiência nem com gravidez, nem com gêmeos. É a primeira vez no Gênesis que isso é registrado. É uma experiência sobrenatural, só com ela. Então ela faz uma pergunta: se assim é, por que sou eu assim? Ela está dizendo: eu não estou entendendo nada. É isso que é ser grávida? Isso que é engravidar? É isso? Esse é o processo de ser mãe? É o tipo de pergunta que ela está fazendo. E a Bíblia diz que desta vez não é o marido que ora, foi ela quem foi perguntar ao Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E a resposta veio assim: é que no seu ventre tem duas nações. O que nós diríamos? Bebel, fica tranquilo, tem dois bebês aí. Mas Deus não. Deus diz: tem duas nações, edomitas e israelitas. Porque Deus não responde só daqui para lá, ou seja, pelo seu presente. Existem respostas que já é Deus olhando e falando do futuro. Tem duas nações no seu ventre. O maior Edom servirá o menor. A maior nação não será tão influente quanto a menor. O maior, Esaú, cabeça de Edom, será servo, não será tão influente quanto o menor, Jacó. E ali agora ela recebe a resposta divina depois que ela orou. Os dois oraram. Os dois tiveram experiência com Deus através da oração. Aí agora os meninos nasceram, cresceram. O que saiu primeiro, Edom, Esaú. O que sai depois, Jacó, o cabeça da nação de Israel, o menor. Jacó fica perto da mamãe, habitando em tenda, aprendendo a cozinhar, e continuou macho. Esaú
guerreirão, suadão, peludão, cabeludão, flecheiro do campo, e pegava o bicho, botava no ombro, trazia para casa. Aí o pai dizia: esse é meu garoto. E a mãe dizia: eu quero é Jacó, porque aprendeu a cozinhar com mamãe. E tá ali aquela guerra familiar. Jacó fez a comida igual a mãe sabia fazer. Esaú chegou da caça cansado e suado. Aí ele olha para Jacó e diz: me dá comida. Jacó disse: dá. Assim de graça? Ele diz: eu tô cansado, tô com fome, cara. Aí Jacó disse: mas de graça não. Paguei um preço muito alto para aprender a cozinhar, maninho. Faz o seguinte: quanto vale a sua primogenitura? Ele diz: nada. Jacó diz: nada para tu, passa para o pai, e o pai te passa comida. Aí Esaú diz: de que me vale a primogenitura se eu estou cansado? Quantas decisões você já tomou cansada? Quantas atitudes você já tomou cansado? E o que você precisava era só descansar. Era só dormir. Era correr com os caramelos na rua. O que você precisava era cuidar de alguém. Não, o ministério não tinha acabado, a família não tinha acabado, não era o fim, só estava cansada, só estava cansado, e tomou decisão precipitada. Por isso que quando Elias caminha, cansa e pede a morte, Deus podia matá-lo, mas o que Deus fez? Deixou ele dormir. E ele cansado disse: de que me vale a primogenitura? Só que primogenitura significava, acima de tudo, ser ancestral do Messias. Segundo, significava herdar a autoridade do pai no lar. Era carregar o peso da ancestralidade. Abraão, Isaac, Esaú. Mas de que me vale isso? Só estou cansado. O peso da ancestralidade, o peso do chamado, o peso do ministério. Para que continuar construindo minha história? Me dá a comida, porque a comida é momentânea, é o prazer do momento. Aquilo que fica dentro de você, no máximo 6 dias. E o texto diz: assim Esaú desprezou sua primogenitura. E quantas vezes a gente troca o que é eterno por causa daquilo que é momentâneo? Quantos sacrificam o altar da família, a aliança da família, na cama da prostituição, do adultério? Quantas vezes já quebramos o jejum por causa de um pirulito, um chiclete, um babalu? Tu quebrou o jejum por causa de uma balinha. Somos assim. Abrimos mão do que é eterno por aquilo que é passageiro. Isso é precipitação. Aí Jacó diz: jura que para nós seria palavra de homem? Tu está vendendo a primogenitura? Tô. Segura na minha mão e firma o contrato. Está firmado. A primogenitura é tua e a comida é minha. Jacó disse: fechado. Olha lá, o rapaz, eu sou macho, aqui é Esaú, caçador de onça. Fechou, fechou. Aí você chega no capítulo 27. Todo mundo se precipita. Se puder projetar o capítulo 27, versículo 1. Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eu já estou velho, não sei o dia da minha morte. Toma as suas armas, vai ao campo, apanha uma caça, faz o guisado. De novo, pela comida, pela boca, pelo bucho.
vai lá, traz uma comida para papai e eu vou te abençoar. Sabe o que é te abençoar? Autorizar a exercer a primogenitura. Papai vai te abençoar, eu vou te autorizar a exercer a primogenitura da casa, o primeiro da casa, ser ancestral do Messias, herdar a autoridade de Abraão e de Isaac no lar. Vai, traz a comida que eu gosto, que eu vou ministrar sobre você a bênção. Primeiro, nós temos a precipitação de Isaac. Por quê? Porque o texto está dizendo que ele está ficando cego. E porque ele está ficando cego, ele diz: eu estou à beira da morte. Então, como já vou morrer, eu já vou te dar a primogenitura para ficar tudo acertado e vocês não brigarem depois. Então, como eu estou ficando cego, eu já estou pensando na morte. Eu estou organizando as coisas. Só que o velho tinha mais 20 anos para viver. Ele só vai morrer 20 anos depois daqui. E porque ele está ficando cego, ele já pensa na morte, e ele vai se precipitar, chamando Esaú, para colocar a bênção da autoridade sobre Esaú. Mas deixa eu voltar lá atrás para quem está ligado aqui. Deus falou para Rebeca que o escolhido era quem? Fala o nome dele. Jacó. Isaac está querendo abençoar quem? Esaú. Segunda precipitação, Esaú, versículo 5. O pai disse: vai que eu vou te abençoar, ministrar sobre você a primogenitura. E a Bíblia diz: Esaú foi ao campo apanhar a caça que havia de trazer. É Esaú também se precipitando, porque no afã de agradar o pai, saiu com pressa, pegou a arma, foi ao campo. Mas se ele não fosse precipitado em querer ser abençoado, o que é que ele deveria fazer? Pai, obrigado pelo carinho, obrigado pela escolha, mas eu vendi. Eu negociei, eu dei minha palavra, mas não, ele não fala nada. Sabe por quê? Precipitado não é só quem fala. Precipitado também é quem se cala para ocultar suas máscaras, seus pecados, seus interesses malignos. Você foi precipitado lá atrás, Esaú, em vender. Agora que seu pai está passando na frente de Deus para abençoar tu deveria dizer: sou homem, dê minha palavra, pai. Porque homem, ainda que erre por precipitação, ele assume, ele comunica, ele abre a boca e fala. Então Esaú deveria ser um camarada de hombridade. Pai, te respeito tanto e respeito meu irmão. Jacó, chega aí. Mano, é o seguinte, eu estava cansado. E você sabe que eu estava cansado, Jacó. Briga de irmão, sinceridade. Aqui nós, eu estava cansado, suado. Tava ou não tava? Tava, não sei como seria a briga, mas dele deveria partir. E aí, eu troquei com você, não foi? Foi. Só que pai quer abençoar eu, bora dividir. Bora entrar no acordo. Não, simplesmente se cala, vira as costas. Por quê? Porque não é só o pai que é precipitado. Quem se cala e não confessa também está se precipitando. Quem foge da verdade também está se precipitando. Confessa, deixa e alcançará misericórdia. Saia das trevas, venha para a luz. Mas não, ocultamente ele diz: eu vou caçar, porque eu quero é minha bênção. Sinceridade, zero. Justiça, zero. Lealdade, zero com o pai, zero com o irmão. Eu quero é minha bênção, e vaza. E a terceira precipitação, Rebeca, versículo 1. E o cara chama Esaú num cantinho, sozinho.
Esaú, vai casar que papai vai te abençoar. Tá bom, papai. Só que olha o que diz o versículo 5, ó. 5. E Rebeca escutou. Vai tentar enganar a mulher, irmão. Cada um tinha a sua tenda. Isaac está na tenda dele, chama Esaú, mas Rebeca conhecia o marido que tinha. Quando ele chama Esaú, Bebel, ó, e ele escuta a conversa de Isaac com Esaú. E agora, quando ela ouve as palavras de Isaac, ela não usou de sabedoria. Rebeca escutou quando Isaac falava: seu filho, 6. Ageu. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho. Ela está escutando o marido precipitando. E o que é que ela vai fazer? Fofocar para o filho. Ela está vendo o marido errando, passando na frente de Deus. E o que ela faz? Se precipita. Vai atrás do Jacozinho e diz: eu ouvi o que seu pai falou com Esaú, teu irmão. E sabe o que ele disse? Vou falar tudo para você. Traze-me, ela vai repetir tudo. Ele falou assim, ó: traze caça, traz um guisado saboroso, eu vou comer, eu vou te abençoar diante da face do Senhor. Por quê? Porque era pela autoridade de Deus dada ao patriarca, que o patriarca ministrava a primogenitura. Diante da face do Senhor, eu vou te abençoar antes da minha morte. E aí, meu irmão, ela agora está falando da precipitação do pai para um filho. Ela repete as mesmas palavras equivocadas do marido, só que ela também se equivocou pensando que seu plano enganador atrairia só bênção para o seu filho. Mas não, porque toda precipitação tem consequência. E hoje eu vi um rapaz aconselhando os pais, até enviei para minha esposa. O cara disse assim: pai, mãe, evite segredinhos com seus filhos. Isso aqui é só entre papai e você. Isso aqui é só entre mamãe e você. Porque quando em casa você estabelece o vício do segredinho, é assim que o abusador começa, pedindo segredinho. E naquela família tem um segredinho. Isaac diz: eu quero Esaú. E o outro segredinho é de Bebel: eu gosto de Jacó. E agora o pai está falando equivocadamente com Esaú, e Bebel está só escutando o segredinho, mas ela vai escondidinha falar mal do marido para o Jacozinho. E lá, enquanto o filho Esaú está no campo, o velho que está ficando cego, pensando em morrer, está na tenda. Ela está do lado de fora, tramando com o seu filho preferido como também passar na frente de Deus. Onde eu queria chegar? Aqui. Vocês lembram que no capítulo 25 ambos oraram? Eu estou fazendo uma pergunta, meu Deus do céu: ambos oraram, sim ou não? Sim. Vou perguntar agora: Deus respondeu, sim ou não? Sim. Isaac orou e Deus respondeu. Rebeca orou e Deus respondeu. Me mostra Esaú orando. Me mostra Isaac orando. Me mostra Rebeca orando. Me mostra Jacó orando. Onde falta oração, sobra precipitação. Deus não dá sabedoria para quem não ora. E agora, o que é que Rebeca tinha que fazer? Quando ela escuta seu marido, filho de Abraão, herdeiro da promessa,
ancestral do Messias, pois na morte de Abraão, a promessa de ser bênção para o mundo passa para ele, para o marido dela. Ela deveria abrir aquela tenda, arrancar aquela porta da tenda e dizer: Isaque, você não vai morrer agora, ainda temos palavra de Deus sobre nossa casa. Isaque, Deus falou comigo que a bênção não é de Esaú, meu bem, meu Isaque, meu Isaquinho, sei lá a palavra de carinho que ela usava. Ela deveria interferir com sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia tem a autoridade de Deus na sua boca depois que ela fica de joelhos. Mas em vez de interferir a precipitação do marido e do filho Esaú, ela gera mais precipitação. Jacó, o que foi, mamãe? Vai lá no quintal. Para quê? Pega cabrito, versículo 9, diga cabrito. Pega cabrito, 2, tá? Eu vou fazer uma comida para o seu pai, porque eu sei cozinhar. Eu sou melhor que Esaú. Aí você vai levar a comida. Já que ele está ficando cego, ele vai pensar que tu é Esaú. Eu estou vendo algumas pessoas assim frustradas com a Rebeca da Record. Aí repara. Aí Jacó fala assim: é que meu irmão é cabeludo e eu sou liso. Aí ela diz: deixa comigo. Aí ele diz assim no 12: se meu pai me apalpar, eu vou ser enganador, eu não serei abençoado, eu serei amaldiçoado, mamãe. Inicialmente ele está resistindo. Olha que bonitinho. Mas ele vai se precipitar, sabe por quê? Porque a precipitação começou no cabeça, no pai, no patriarca, na autoridade. Enquanto a mulher, Deus deu a qualidade no lar, a ele Deus deu a autoridade. E eles não se equilibraram nisso. E agora ele fala assim: em vez de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Aí ela diz no 13: que a maldição caia sobre mim, só obedece a minha voz. Ele foi lá e trouxe os cabritos para a mamãe. Ela fez um guisado saboroso como o pai gostava. Depois ela pegou as vestes de festa de Esaú e colocou em Jacó. Para quê? Para o pai sentir o cheiro do campo. Perfume naquele tempo era cheiro de campo. Para o pai sentir o cheiro do campo e pensar que Jacó é Esaú, meu Deus, ensinando o filho, enganar o pai. Mas ele não é bebê. Ele vai concordar, porque ele também quer receber a bênção de modo precipitado. Inicialmente ele demonstra resistência. Ele sabe que a bênção é dele. Deus fez a promessa para a mãe, que a primogenitura pertencia a ele. Mas aquela bênção só poderia ser conquistada do jeito certo, no tempo certo. Quantos jovens sabem que o casamento e o sexo é uma bênção para o casamento, não antes? Quantos ministros de Deus sabem que o púlpito é uma bênção, mas no tempo certo, não antes? Cala a boca, senta e aprende. Depois se levanta e fala. A bênção é sua, a promessa é sua. Mas igreja não funciona com jeitinho brasileiro. E o Espírito Santo está dizendo a alguém: se fui eu quem prometi, eu sei o jeito certo de te entregar. Você não vai precisar tirar nada de ninguém. No seu momento, que será o momento de Deus, Ele te estabelece no lugar certo, na hora certa, e você vai ter paz. Mãe, tá bom, tá aqui os cabritos, e eu vou lá. Olha isso,
Olha isso. Ele foi até o pai, no versículo 18, todo precipitado, mente. Vai projetando para mim, por favor, quando eu acabar de ler, tá? Olha lá, ó. E ele foi ao pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Primeira chance de falar a verdade. Quem é você, meu filho? Ele teve a primeira chance de falar quem ele era, sim ou não? Para lá, próximo. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Mentira. Cada vez que você se precipitar, se você não se arrepender logo, você vai ter que contar mentiras e uma nova mentira. Tenho feito como me disseste. Mentira, ele fez como a mãe disse, não como o pai disse. Levanta, come da minha caça, para que tua alma me abençoe. Passa a primogenitura logo para mim. Próximo. Aí obrigado. Aí o pai disse: como é isso que tão cedo achaste, filho meu? Segunda chance de falar a verdade. Está muito rápido. Eu conheço de caça. Como que você achou essa caça rápido assim? Olha o que o cara vai fazer. Porque o Senhor, teu Deus, mandou ao meu encontro. O cara mente em nome de Deus. Tem gente que é tão mentirosa para às vezes ter credibilidade, tem que usar o nome de Deus. Pare de jurar em nome dele. Jesus disse que não é para jurar nem pelo céu nem pelo templo, mas que sua palavra seja sim e não. Isso acontece em cultos, isso acontece em púlpitos. Eu sou pentecostal e assumo. Isso acontece na maioria das igrejas pentecostais. O cara está pregando e não suporta essa atenção que você está dando, esse silêncio. Porque para eles tem que ficar dando glória, 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 sem entender a palavra. E de repente, quando você está só refletindo, eles dizem: Deus está me dizendo. Mentira! Eu recebi o e-mail do céu. Mentira! Não minta em nome de Deus. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Diga que você sentiu. Diga que você quer fazer. Abençoe alguém. Glória a Deus, aleluia, amém. Agora não brinque com assim diz o Senhor. Deus mandou a caça ao meu encontro, pai. Ao pai de novo. O pai: chega para que eu te apalpe, para ver se você é meu filho mesmo, Esaú, ou não. O pai estava desconfiando. Ele teve mais uma chance de dizer: pai, é precipitação minha, pai, perdoa, é eu mesmo, é o cocó. Mas não, ele vai continuar mentindo, porque quem mente uma vez e não se arrepende vai ter que contar outra mentira, e outra mentira, para proteger a primeira. Sua casa está se acabando, seu ministério está se acabando, sua família está se acabando, sua saúde se esvai. Deus não é Deus de mentiras, Deus não é Deus de engano, Deus não é Deus de trevas. Assume, confessa, se arrepende. Jesus está te dando uma nova oportunidade para mudar de vida hoje. Chega de engano, chega de máscaras. Ele está tendo a chance de assumir. E Deus nos dá chance de voltar ao primeiro amor. Deus nos dá chance de nos arrependermos. E vamos resistindo o seu chamar. Aí quando ele se achega, o pai o apalpa. Aí o pai diz: a voz é de Jacó. Está dando muito certo essa imitação aí não. Mas as mãos são de Esaú. Por que as mãos são de Esaú? Porque pegou o pelo, a pele do cabrito. Quem? A mamãe. Pegou a pele do cabrito e colocou assim, ó.
Aí o pai pegou e disse: tá cabeludo igual o irmão, né? E as consequências das precipitações? Está aqui. Quando Jacó sai da presença do pai, sabe quem chega? Versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, chegou Esaú. E aí, meu irmão, ele dá um jeito de vazar. E Esaú faz a comida, traz para o pai. Quando ele traz para o pai pergunta: quem é você? Ele diz: é Esaú, seu filho. 33. Isaac estremeceu. Eu abençoei seu irmão pensando que era você. Ele será bendito em tudo. No 34, quando Esaú ouve as palavras do pai, ele deu um grito e disse: me abençoa, meu pai. Como se ele fosse inocente, mas ele tinha vendido a primogenitura e não falou nada. Agora está dando uma de vítima. E o pai disse: seu irmão veio com sutileza e tomou a sua bênção. Tomou não, pegou o que o irmão tinha vendido. Está todo mundo errado, todo mundo precipitado. Então disse ele: não foi o seu nome justamente Jacó? Por isso já 2 vezes me enganou. Enganou nada, você vendeu, você deu sua palavra, você trocou. Tem gente que pensa que ficar com vitimismo Deus vai abençoar. Não vai. Ele tomou minha primogenitura. Mentira, você tomou. E disse: pai, não reservou nada para mim? Aí no 37 ele diz: eu coloquei o seu irmão como senhor sobre você e sobre seus irmãos. Acabou. A autoridade está com ele. Deixa eu explicar as consequências agora, irmãos, da precipitação. Aconteceu naquela família e acontece na nossa. 41. Aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção. Odiou. Passou a odiar o próprio irmão por causa de uma bênção que ele tinha vendido. E o irmão pegou o que era dele, porém de jeito errado. Aí agora 41 mesmo. E aborreceu Esaú com aquela bênção que seu pai o abençoou, abençoou seu irmão. E Esaú disse no coração: vai chegar o dia dos lutos de meu pai. Ou seja, meu pai vai morrer, e quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Irmão, não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Olha o versículo 42. E falaram para Rebeca essas palavras: Esaú falou que vai matar Jacó. O que Rebeca vai fazer? Meu filho, 43, meu filho, ouve minha voz, levanta, vai lá para a casa de Labão, o meu irmão, em Arã, mora com ele alguns dias, até que passe a fúria de seu irmão, até que a ira dele se desvie, e ele esqueça o que você fez com ele. Vai pensando. Então eu mandarei alguém te buscar. Seria eu desfilhada dos dois num dia só? Consequência da precipitação: Rebeca morreu e não viu seu filho Jacó voltar. Precipitação não melhora em nada a nossa vida, só acrescenta dores. Rebeca sabia do poder da oração, mas não orou, confiou apenas em seus instintos maternais e acabou perdendo 2 filhos, um para desonra e outro para distância. Segundo lugar, Isaac viveu apenas para ver os 2 filhos voltando. Daqui a pouco eu mostro isso. Chegando junto ao seu quarto, e quando os 2 chegam, ele morre e é sepultado. Quanto tempo aquele homem viveu sem sua esposa, com Esaú odiando o lar, e Jacó 20 anos longe, por causa da precipitação, falta de humildade, falta de temor e falta de oração. E Jacó, consequência da precipitação dele. Por que ele está brigando aqui? Por causa da primogenitura. Por que ele está enganando o pai? Por causa da primogenitura. Aí quando ele casa, lá em Gênesis 29, com Raquel, a novinha, bonitinha, aí tinha a mais velha, que tinha um zóio tortinho. Aí ele gostava da bonitinha, Raquel. Aí casou, aí foi para a lua de mel, para a tenda fazer festa. Aí quando fez festa,
e amanheceu, que olhou para o lado, quem está lá? Aí Jacó disse: peraí, eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel. Aí chamou o sogrão: sogrão, que foi que aconteceu? Que eu estou com Lia na cama, que na noite eu não vi nada. Eu estou com Lia aqui, mas eu trabalhei por Raquel, cadê minha esposa? Aí o sogrão disse: ô rapaz, desculpa, imagina esse cara falando igual a minha filha, de pupa. Ô rapaz, foi mal. Por quê? É que eu não te expliquei. O quê? É que na nossa terra tem a lei da primogenitura. Qual? A mais velha tem que casar primeiro. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá. Se em casa desonrou a família, o pai, por causa de primogenitura, enganou a casa por primogenitura, na casa do sogro é enganado pela lei da primogenitura. Pastor, o que é que eu faço? Muda a semente, muda o tipo de semente que tem plantado, e assim Jeová garante uma nova colheita. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Consequências das precipitações. Esaú, odioso, magoado, distante. E agora, irmão, caminho para a conclusão. Eu mostrei a precipitação humana, eu mostrei a consequência das suas precipitações, mas eu não posso terminar essa mensagem sem lhe dizer: Deus é soberano. Aleluia, eu gostei do glória. Deus é soberano. Eu estou lhe dizendo que Ele não perde o controle de nada, ainda que você tenha se precipitado. Eu vou provar no texto, e se você for adorador, você vai receber paz. Isaac projetou abençoar Esaú. Vai lá caçar que eu vou abençoar Esaú. Eu quero Esaú. Eu vou colocar as mãos sobre a cabeça de Esaú. Quem vai receber a primogenitura é Esaú. Aí ele estende a mão, coloca a mão na cabeça do cara, pensando que é Esaú. Mas só quem está ligado, quem é que estava recebendo a primogenitura? Porque antes de nascer, Deus disse: a bênção é de... Os homens podem dar seus jeitinhos, podem se esforçar dos seus modos, mas Deus nunca perderá o controle. Querendo o homem ou não, será sempre do jeito de Deus. Deus é soberano sobre Esaú. Deus disse que Isaac lideraria e não Esaú. Quando Esaú volta, se percebe que não foi o plano dele, não foi o plano do pai, mas foi o plano de Deus. E outra coisa, no versículo 33, Isaac estremece. No versículo 34, Esaú grita de amargura, mas nada mudou os planos de Deus, porque o que Deus decreta está acima dos nossos sentimentos. Deus trabalha com princípios e acabou. Quando Ele decreta, apesar de nossas precipitações. Você pode estar pensando: passei na frente de Deus. Ele diz: passou nada, eu já estava lá na frente te esperando. Eu dei corda, mas eu não abro mão dela, eu puxo na hora certa. E Jesus está te trazendo de volta para a rota nessa noite. Jesus está te trazendo de volta para a dependência dele hoje. Terceiro, soberania sobre Isaac. Segundo, soberania sobre Esaú. Terceiro, soberania sobre Jacó. Deus o conduziu para longe da mãe. Deus o conduziu para longe do pai. Deus o conduziu para longe do irmão. Lá na solidão, ele aprendeu a ser homem de caráter. Lá ele aprendeu a peregrinar.
porque quem quer a bênção de Abraão tem que passar por onde Abraão passou. Agora, irmão, ele não é mais o filho preferido da mamãe, ele não é mais manipulado pela mamãe, ele vai ter que aprender a ter responsabilidade. Deus é soberano e sabe tratar com os precipitados. Deus é soberano sobre Rebeca. O que ela disse? Meu filho, vai, fica um pouquinho de tempo lá, fica alguns dias lá. Deus disse: alguns dias nada, vai ficar 20 anos. Ela disse: eu vou mandar te buscar. Deus disse: vai mandar nada, vai morrer e o filho não volta. E o que aconteceu? O anjo de Deus foi lá onde Jacó estava, Gênesis 30, e disse: volta para casa. Volta para casa, por Betel. Mas nessa rota tem meu irmão. Volta para casa. Ele divide a família em 2 grupos, em 2 bandos. Os anjos se acampam, porque agora não é precipitação, é direção. Quando ele acampa, ele vê anjos acampados, e ele foca em um. Lutar ele sabia desde a barriga da mãe. Ele foca em um anjo. De repente o anjo vai andando e passa no val de Jaboque. Ele diz: é minha vez. Deixou a família: fica aqui, gente, fica aqui, que tem um cara ali olhando para nós. E ele vai lá no anjo e: de pra quê? Aí o anjo sabe o pai brincando com o filho: me solta. Como assim? Continua brincando com o papai. Aí o anjo: o que você quer, rapaz? Ele: eu só te solto se você me abençoar. Aí o anjo diz: rapaz, eu preciso ir embora, me solta. Eu só te solto se você me abençoar. Aí o anjo, 20 anos depois, aí o anjo: quem é você? O pastor e mais 4 pessoas, eu vou facilitar. Qual o seu nome? Deus quer projetar o seu futuro, mas Ele está dizendo: se arrependa e trate desse teu passado que está sempre te acompanhando. Qual é seu nome? A mente de Jacó vai lá atrás, diante do pai cego, e diz: eita, é a mesma pergunta. Menti para o papai, mas para Jeová eu não posso mentir. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó mesmo. Aí o anjo disse: até ontem você foi Jacó, porque a partir de hoje é Israel, príncipe de Deus. Aleluia! Você lutou com seu irmão, você lutou com seu pai, você lutou com seu sogro, mas agora você lutou com Deus. E quem luta com Deus de joelho vence. Quem luta com Deus de joelho vence. Porque a Bíblia diz que Jacó chorou a noite inteira: me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Quando eu pedi para o meu pai me abençoar, eu estava mentindo. Quando eu pedi para o meu pai me abençoar, eu estava enganando. Quando eu pedi para o meu pai me abençoar, eu estava sendo precipitado. Mas agora eu fui tratado, agora eu fui cobrado, agora eu fui quebrado. Mas eu não desisto, eu não quero ser amaldiçoado. Me abençoa, me autoriza, me conduz e mexe na minha fraqueza. E a fraqueza dele era o nome. E o anjo disse: eu troco o seu nome. Só que para ele não ficar sentindo, briguei com o anjo e mostrei quem é que é forte. Só para ele não ficar assim, o anjo fez assim, diz o texto: tocou na coxa. Diga: tocou. O anjo só fez aqui, ó. Aí ele, plá. Aí saiu assim do val de Jaboque. Se ele tivesse uma filha igual a Esther: papai, por que você está andando torto? É agora que eu estou andando certo. A perna está torta, mas o coração está certinho. O coração está alinhado. E agora ele está torto, está mancando. No meio do caminho quem chega? Esaú, barbudão, cabeludão, suadão, vermelhão.
com o exército. E aí, meu irmão, de longe, Jacó se prostra diante do irmão. Aleluia. Se prostra diante do irmão, se prepara para dar um glória lindo. E diz: toma, cabrito. Toma, cabritos. Toma, cabritos. Olha o tanto de rebanho de cabrito que eu tenho. Pega para você, meu irmão. Pega cabrito. Porque na precipitação eu peguei cabrito. E coloquei pele de cabrito, fingindo ser você, para passar acima de você. Era meu, mas eu dei meu jeitinho de abraçar as coisas. Mas agora eu não tomo, eu dou. Porque quando Deus entra na minha vida, melhor é dar do que receber. Toma, meu irmão. Aí Esaú olhou para ele e disse: te ver é como ver a face de Deus. Um olha para o outro e diz: te ver é como ver a face de Deus. Está indo para onde, Jacó? Eu estou indo para a casa de papai. Aí Esaú diz: eu também. E estou indo para a casa de papai. Bora comigo? Isaac diz: eu não consigo. Você é mais rápido que eu. Quem era o mais rápido lá atrás? Jacó. Você amadurece quando você vai devagar. E Jacó, o pai de Israel, olhou para Esaú e falou assim: eu vou no passo do gado e das crianças. Porque quando me precipitava, eu deixei todo mundo para trás. Você, mamãe, papai. Mas agora eu não deixo esse rebanho para trás. Eu não deixo essas mulheres para trás. Eu não deixo o meu gado para trás. Eu vou devagar, mas a gente se encontra lá. Agora imagine Esaú chegando. Papai, quem é? É o seu filho Esaú. Papai, oi meu filho. Sabe quem está chegando? Jacó. Se abraçaram. E os dois, diz a Bíblia, sepultaram o pai. E prosperaram tanto que não deu para os dois viverem na mesma terra. Daquela família, vieram 12 tribos. Das 12 tribos veio Israel. De Israel veio a palavra e o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo disse: sua ansiedade, sua preocupação não aumenta um côvado na sua vida, não resolve nada na sua vida. Não se preocupe com o que vai comer, beber ou vestir. São os ímpios que se preocupam com essas coisas. O Pai cuida dos pássaros, o Pai cuida das plantas. E vocês valem muito mais do que pássaros. Vocês valem muito mais do que planta. O Pai sabe do que você precisa. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. E o Cristo que veio da
aquela família enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever: não andeis ansiosos com nada, não andeis preocupados por nada, antes apresentai a Deus as vossas necessidades em oração, súplicas e ações de graças, porque perto está o Senhor. O mesmo Espírito inspirou Pedro a escrever: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fica em pé comigo. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Receba a paz de Deus na sua alma hoje, em nome de Jesus. Toda angústia de alma, toda preocupação é lançada por terra agora, porque o Espírito Santo te dá a paz. Você está debaixo da soberania de Deus. Você vai cear em paz. Você vai sair daqui em paz. E assim como Deus não desistiu daquela família, o plano de Deus do verbo se fazer carne naquela família continuou. Isto significa que da sua, Ele também não vai desistir. Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde o seu coração.